Arena 53, Apoio Cultural. PUC Minas, conhecimento que transforma. Inscrições abertas para pós-graduação. E Via Solo, Engenharia Ambiental. Boa noite, seja bem-vindo ao Arena 53, o seu programa esportivo e cultural da TV Betim. De 6 às 7 da noite, você fica por dentro de tudo que acontece no futebol, no esporte especializado e, claro, tudo sobre informações culturais, né? Você pode participar mandando seu recado, seu vídeo, sua sugestão através aí do nosso e-mail, do nosso telefone, né, que nós vamos colocar na tela para você, nosso telefone 3544-0053. O e-mail é o arena53@tvbetim.com.br. O programa já começou em alto astral. Nosso convidado de hoje é Samuel Dutra de Souza, ex-jogador de futebol e preparador físico. Ele que é pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento de Força pela Unifoa e recém-chegado em Belo Horizonte. Samuel Dutra de Souza, ex-atleta profissional e agora preparador físico, atuou em equipes como Americano do Rio, Tupi, Rio Branco, Sampaio Correia, Sport, né, e foi preparador físico da equipe profissional do Boca Juniors em 2011. A princípio estava em negociação para assumir a categoria de base de uma grande equipe mineira, por isso veio para Belo Horizonte. Atualmente trabalha na Secretaria de Estado de Esporte. Seja bem-vindo, para a gente comentar um pouquinho aí sobre o mundo da bola, suas experiências, né, tanto dentro de campo como fora também. Boa noite, muito obrigado, será um prazer trocar essa experiência, né? Eu que me sinto um privilegiado por ter atuado tanto em campo, dentro do campo como jogador e também fora dele como preparador físico. Então, acaba que uma acaba ajudando a outra profissão, né? E é muito gratificante estar nesse meio do futebol, principalmente o brasileiro, né? Que tem esse futebol na veia. Pois é, você está com 30 anos, começou a jogar futebol quando? Na realidade, a gente começa lá na categoria de base, eu comecei com 7 anos, mas a vida profissional foi com 19 anos eu iniciei a carreira profissional no Americano de Campos. Fui para o Americano bem novo, com 15 anos, 14 para 15 anos, subi nas categorias desde a infantil, juvenil e júnior. Consegui chegar na equipe profissional e tenho assim, uma identificação muito grande pela cidade de Campos, porque fiquei no Americano ali por volta de 5, 6 anos da minha vida. Então, e a primeira equipe profissional. Foi a equipe que, como jogador, mais marcou. Tá certo. Você como atacante, né, tá com 30 anos, parece que parou aos 25. O que você sente mais falta do mundo da bola? Na realidade, o mundo da bola, às vezes é até mal compreendido. A gente tem esses maus exemplos, né, de jogadores que não têm aquele comprometimento, a gente vê bebida, e aqueles maus exemplos que a gente já vê normalmente no dia a dia. Mas o mundo da bola, a realidade do mundo da bola, mesmo a fundo no dia a dia, não é isso. É um ambiente muito agradável de trabalhar, é um ambiente de família, brincadeiras, apelidos, aquela intimidade que você tem praticamente com o filho, com o pai, com a mãe, com uma esposa, é o que ocorre na realidade no dia a dia do futebol. Então eu sinto muito falta daquela brincadeira, até mesmo daqueles apelidos, daquelas histórias, que tem muitas histórias engraçadas que a gente ficava rindo antes da partida, nas preleções de alguns técnicos. Então uma história que fica muito gratificante, independente da parte financeira. Era goleador? Eu era um atacante de muita movimentação. Os treinadores, pela minha altura, 1,86, sempre gostavam que eu jogasse de forma mais ali enfiado, né? Como um Romário, por exemplo, um matador. Mas as minhas características eram mais de movimentação pelas pontas, tanto de um lado quanto do outro. Então fazia gol sim, mas não era aquele artilheiro de todos os jogos fazer gol. Eu saía sempre da partida como um dos melhores jogadores em campo. Tinha uma habilidade muito grande e fazia os gols. Cada 3, 4 partidas a gente estava deixando um golzinho. Você como preparador físico, na hora de treinar,
né, o seu pessoal ali, por já ter passado aí poucas e boas, né, nesse mundo do futebol brasileiro, que a realidade não é das melhores, né, para quase 90% dos jogadores que ganham aí em média de um salário, né, até 3, 4 mil reais no máximo. Essa é a grande realidade do mundo da bola. 3, 4 mil é muito para um jogador de futebol, né, se a gente comparar aí todos que são inscritos pela CBF, pelas equipes que, né, são também associadas a essa instituição do nosso futebol brasileiro. Né, como é que era treinar esses jogadores e como é que é treinar os jogadores? Não dá uma vontadezinha de entrar em campo, na hora que um jogador, né, faz uma jogada que você normalmente daria contra, pelo menos o seu cérebro, né, te identifica que você ali conseguiria fácil. Dá uma tristeza de vez em quando, Samuel? Na realidade, você tendo sido jogador de futebol, você tem um feedback realmente, você bate o olho numa jogada, você sabe o que ele realmente teria que ter feito quando ele erra. Né? Mas isso também tem esse lado que, digamos, negativo para o atleta, que você tem uma identificação, não tem nem como ele te questionar, mas também tem um lado positivo. O preparador físico, hoje em dia, ele tem que ter o domínio da preparação física, mas ele tem que ser bem amplo. Tem que entender um pouquinho da parte psicológica, né? Da nutrição do atleta. Então, essa parte psicológica, às vezes a gente chega num ambiente dos atletas e só de olhar um atleta a gente já vê que está acontecendo alguma coisa fora do campo, ou até mesmo uma divergência que ele teve na família que está influenciando no rendimento dele. Então isso dá um feedback para a gente chamar o atleta para o nosso lado, para poder ter uma conversa, tentar se abrir. Tem uma facilidade muito grande de entender o atleta por ter passado como um atleta, ter estado dentro do campo. E essa realidade que você falou a respeito salarial realmente é um complicador muito grande. A realidade do futebol não é essa que a gente vê todos os dias, né? Grandes atletas com salários astronômicos. A grande realidade não é essa. A grande realidade é os atletas almejam chegar a esse patamar, mas a realidade 1% dos atletas conseguem chegar. A grande maioria, como você falou, eu diria aí 3, 4 salários mínimos, no máximo estourando 5, é o que acontece realmente nas equipes médias e pequenas. Então a gente tem esse agravante porque a gente tem que conseguir motivar esse atleta. Né? Eu discrimino um atleta pela aptidão e pela motivação. Então, às vezes, você tem um atleta apto no seu grupo, apto relacionado à qualidade técnica, um atleta altamente competente tecnicamente, ele é apto para exercer aquela função, mas a parte da motivação está em baixa. Então, é complicado, mas a gente tem que saber buscar novas estratégias, motivar para que ele consiga chegar ao nível dos grandes atletas profissionais e conseguir retirar um rendimento melhor dos atletas. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar no Boca Juniors, né? A temporada de 2011, né, você esteve fazendo uma temporada lá também, isso, auxiliando nos trabalhos de preparação física. Como é que foi isso? Pela minha vivência no futebol profissional, a gente faz muitas amizades, né? Então, é o que eu falo, o mundo da bola é muito pequeno. Então, você acaba que você joga com um jogador que conhece um outro jogador. Então, tinha um amigo lá que estava jogando na época no Boca Juniors, Pablo Mouti, conhecia também a sua família. E aí já conhecia meu trabalho, sabia que eu era preparador, já estava iniciando uma carreira como preparador físico, já tinha passado pelo Tupi, estava na equipe profissional do esporte. E eu tive como divulgar o meu trabalho para eles. Então, eu tenho um blog, coloquei aquele blog em espanhol, divulguei o meu trabalho. Através desse jogador e dessa família que eu tinha amigo, ele conseguiu levar o meu trabalho para a coordenação técnica da preparação física do Boca Juniors, que acharam um trabalho interessante. E por vir também de um brasileiro, chamou muita atenção e me convidaram para ir lá, sentamos, conversamos e foi uma experiência muito boa, estar junto ali daquela comissão técnica, foi uma troca de experiência, de cultura muito grande também, porque a preparação física no Brasil, ela tem uma metodologia, na Argentina, apesar das bases ser a mesma, mas a direção é um pouco diferente, tendo em vista que os argentinos já têm uma cultura, desde a base, de um futebol mais agressivo, mais aguerrido,
é um futebol voltado para a força, o que não acontece no Brasil. No Brasil, a metodologia, os nossos ensinamentos nas categorias de base é um futebol mais solto, mais alegre, deixar jogar, joga e deixa jogar, o que não acontece na Argentina. Na Argentina dominou a bola, você já tem que ter 1, 2 na marcação, então você não tem tempo de pensar, e para você poder fazer com que um atleta consiga 90 minutos ter essa disposição, essa performance, você tem que fazer um trabalho um pouco mais direcionado para a força e para a potência. Então, na Argentina, a gente utiliza alguns equipamentos, por exemplo, como para desenvolver a potência que o Bolt utiliza no atletismo para ter a explosão que ele tem, e uns equipamentos que não utilizamos no Brasil. Então, a grande diferença seria essa. Correto. A gente estava vendo o seu vídeo, no arquivo pessoal do Samuel. Nós vamos rodar ele agora, enquanto a gente continua aí nosso bate-papo sobre os trabalhos realizados como preparador físico e como preparador físico do Boca Juniors na temporada 2011. Foi a temporada em que o River Plate foi rebaixado, né? Exatamente. Até inclusive quando eu saí do Boca, tinha até uma possibilidade de ir para o River através de um preparador físico. E eu até brinquei com o pessoal que logo na minha vez o River foi cair para a segunda, então teve uma reformulação toda e eu acabei voltando. Pois é, aí tá na tela um pouquinho do que o Samuel viveu no Boca Juniors. E no futebol brasileiro também. Olha o Palermo. Palermo gostava de errar pênalti também nos treinamentos? O Palermo, como é que era a história aí? Palermo me chamou muita atenção quando eu cheguei lá, porque relacionado ao que eu falei para você, aptidão e motivação, a aptidão para o nível do nome do Palermo era muito baixa. A parte técnica dele me chamou atenção logo que eu cheguei. Muito ruim. Não vou dizer essa palavra, mas uma qualidade técnica muito baixa mesmo em comparação ao status, nome que ele tem. Mas é um jogador de presença de área, então é finalizador, é aquele cara que está lá só para fazer o gol. Agora, a história do pênalti, ele manteve a escrita, né? Marcou, a história do pênalti marcou, aqueles 3 pênaltis na partida só, marcou a carreira dele. A gente tá vendo aí uns circuitos aí de preparação física. Isso, um trabalho de coordenação motor ali. Muito trabalho fora do campo? A gente tem... Ou mais interno? Tem na realidade lá tinha 3 preparadores físicos, né? Então, tem uma organização muito grande. Tem um preparador físico que fica na parte da academia, que é aquele trabalho que eu estava fazendo ali de coordenação motora para poder ter um desenvolvimento na marcha do atleta, né? Melhorar um pouco o rendimento. Um atleta mais bem coordenado, ele tem uma performance maior. Então tem essa preocupação também de um trabalho de contrapeso, que a gente chamava lá, que era um trabalho de força, a gente desenvolvia a força no atleta sem a utilização de cargas muito pesadas, porque se você trabalhar com um atleta de alto rendimento, é necessária a força. Só que se você jogar cargas muito altas, você pode acarretar uma lesão no atleta. Então a gente tinha um trabalho específico que a gente denominava de contrapeso, que era um trabalho de desenvolvimento de força sem utilização de muita carga. A gente viu ali, Samuel, a caixa de areia, né, que os jogadores adoram. É benéfica até que ponto? A caixa de areia ela é muito utilizada no período pré-temporada. É muito difícil, raramente, utilizar dentro da temporada. Por quê? Porque dentro da temporada, os jogadores já têm um desgaste muito grande na competição. Então a gente tem uma preocupação de manter aquele condicionamento e na recuperação do atleta. Então essa caixa de areia é um trabalho excelente para se trabalhar potência no jogador, a força vezes velocidade. Então num trabalho de pré-temporada que você ainda não iniciou a competição, não tem aquele desgaste do jogo, da viagem, da rotina do dia a dia, ela é muito aconselhável. Dentro da temporada tem que ter dosagem, tem que saber utilizar, não pode ser toda semana, tem que fazer uma organização bem boa para poder utilizar a caixa de areia. Você gostava da caixa de areia, né? Não, a caixa de areia, para mim, como preparador físico, eu gostava muito porque como atleta eu
gostava muito de dar aquelas arrancadas. Porque, na realidade, a potência ela é muito desenvolvida na caixa de areia. Quando você cai na grama, que você não tem aquele atrito que você tem na areia, a sua velocidade ela aumenta significativamente. Você percebe isso como atleta. Então, eu, como preparador físico, eu gosto de utilizar muito a caixa de areia, mas de forma moderada para poder também não causar uma lesão nos atletas. A gente, né, vai aproveitar a sua vinda aqui para querer saber um pouco mais dos times argentinos, né? Não é todo dia que a gente acompanha um time argentino jogar, a não ser em época de Libertadores, né, em jogos contra times brasileiros. A gente tem aí grandes equipes que sempre figuram no cenário internacional de disputas na Libertadores, Boca Juniors, o próprio River Plate, o Independiente, outras equipes, né? O Estudiantes, que o pessoal de Minas lembra muito, né? Que venceu o Cruzeiro em 2010 na Libertadores, né? Não foi tão bom para a equipe cruzeirense, mas para a equipe, para a torcida atleticana, né, teve o efeito contrário. Como é que estão as equipes argentinas? O Arsenal de Sarandi, que é o próximo adversário do Atlético. Na realidade, as equipes argentinas, em geral, em comparação às equipes grandes brasileiras, é um nível técnico muito abaixo do Brasil, né? Como eu falei, as equipes argentinas, por natureza, elas tendem a estar voltadas para a força. Então, quando se encontra brasileiro e argentino, que a gente assusta aqui, naquelas jogadas mais bruscas, mais pesadas, mas na realidade é uma cultura de todos os clubes argentinos. Até para ilustrar bastante esse tema que a gente está abordando, quando eu estava na Argentina, eu tive uma ocasião que eu fui no Argentino Júnior, também uma equipe argentina, um estádio acanhado, muito pequeno, uma grama também não muito boa. E o que aconteceu? A gente estava ali com o preparador físico Alejandro Coban, a gente foi fazer um intercâmbio e estava tendo uma peneira no Argentino Júnior, onde tinha 2 brasileiros. Os brasileiros chegaram para conversar comigo e me cumprimentaram, foram para a peneira, eu continuei ali com o preparador físico e no final daquela peneira eles voltaram para despedir de mim. Eram 2 brasileiros, tinham viajado exclusivamente para poder fazer aquele teste. E eu perguntei como que foi. Eles falaram, não jogamos, não pegamos na bola. Eu falei, mas como que não pegamos na bola? Não tem condições de jogar aqui. Lá a gente faz 1-2, domina, vira, olha. Aqui a bola nem chegou, eles já estão mordendo, a arbitragem não dá nada. Então, a filosofia do futebol argentino é essa pegada, essa vontade desde a base até o profissional. Então, tecnicamente, né, até o próximo adversário na Libertadores, tecnicamente não é uma equipe que assusta, mas a motivação, a disposição, a garra e a vontade, isso pode ter certeza que nunca falta. Então, se o brasileiro, né, equipes mineiras ou até mesmo qualquer equipe, for jogar contra uma equipe argentina e não tiver uma disposição extra, dificilmente vai conseguir uma vitória. Porque tem a qualidade técnica, mas a catimba, a raça e a vontade argentina não deixa os brasileiros jogar. É isso aí, nós estamos conversando com o Samuel Dutra de Souza, preparador físico, atualmente, né, trabalha na Secretaria Estadual de Esportes e está falando um pouquinho aí das suas experiências como atleta e como preparador físico. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Arena 53, não saia daí, daqui a pouquinho tem Cruzeiro, Atlético e muito mais. É o Arena 53 que está de volta com o nosso momento cultural. Nossa dica de filme de hoje está super bacana, é o Menino da Porteira. O filme se passa nos anos 50, em um vilarejo de Rio Bonito. O peão Diogo conduz uma grande boiada até a fazenda de Ouro Fino. Ao passar pelo sítio Remanso, ele conhece Rodrigo, um garoto que sonha em se tornar um boiadeiro. Logo eles se tornam amigos, sendo também testemunhas das injustiças que ocorrem na região devido à ganância do Major Batista, dono da fazenda Ouro Fino. Veja só. The greatest time-traveling adventure
vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando. O grande menino da porteira, a gente viu ali o Daniel, né, grande cantor sertanejo, participando desse filme. Agora, gente, nós vamos conferir, né, um vídeo enviado pelos nossos telespectadores. É o nosso amigo André Lionel, integrante da banda gospel 1517, com participação especial de Vanessa Martins. Confira, roda o VT. De onde vem a sua voz? Acalma a tempestade. Quando chegou, tudo ficou tão diferente. Posso sentir que algo em mim mudou ao te conhecer. Se transformou. Quem é esse? De onde vem a sua voz? Acalma a tempestade. Quando chegou, tudo ficou tão diferente. Posso sentir que algo em mim mudou ao te conhecer. A minha vida se transformou. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Ele é o Filho de Deus. Sua presença atraiu a multidão. Quero tocar, mas não consigo. Em sua volta tanta gente a me impedir, mas vou tentar até conseguir.
Parabéns a Vanessa Martins e ao André Leonel da banda 1517. Muito obrigado, né, por compartilhar esse vídeo com a gente e permitir que a gente, né, passe aí para todos os nossos telespectadores. Agora é momento de raio-x, e adivinha quem é? Vou dar algumas dicas. Tem um cabelo comprido, ele é alto, nasceu em São João del Rei, veio aos 6 anos de idade para Belo Horizonte, para ser morador de uma favela, né, a Vila Nova Brasília, em Contagem. Morou lá até os 26 anos de idade, é cantor, compositor de reggae desde 1984. Iniciou sua carreira como vocalista e compositor da banda de reggae Nego Gato. Em 1987, a banda Nego Gato se desfez e ele foi seguir carreira solo. De 1991 a 95, pesquisou mais a fundo o reggae e a partir daí criou o gênero reggae favela. Já deu para descobrir quem é? Olha, gente, segundo ele, reggae favela é um aglomerado rítmico, cultural, que é a soma de sonoridades do seu cotidiano acopladas à matriz do reggae jamaicano. Né? Em 1997, né, conseguiu gravar o seu primeiro CD, o Reggae Favela. Vamos botar na tela aí algumas fotos dele? Né? Para você que adivinhou, parabéns, nós estamos falando justamente dele. Celso Moretti, aquele abraço, meu irmão. Em 2007 lançou o seu CD Reggae Favela Brasil. Estes 3 CDs formam a trilogia Reggae Favela. Celso Moretti lançou também em 2006 o CD Cabeça Coração. Esse CD foi gravado em formato acústico de violão e voz e tem propositalmente um acabamento tosco, né? É dedicado para colecionadores. Essa música que vocês estão ouvindo aí ao fundo é uma música em parceria com a banda Zazul, né? O grande Celso Moretti sempre fazendo grandes projetos, né? Tem inclusive o último projeto, ganhei um CD lá no Angolândia, em que ele chamou Hugo Guedes, Dudu Mendes, dentre outros cantores de Betim. Hoje, Celso Moretti é sem dúvida um dos principais cantores de reggae do Brasil. Acompanhado pela banda que ele mesmo formou, Barraco de Aluguel, que no ano de 2008 comemorou 10 anos de existência. Diante disso, a gente pode afirmar que a banda é uma continuidade do que pensa musicalmente Celso Moretti. A sua música é responsável e séria. E tem cunho político e social. E segundo ele, a música é de construção, que procura de alguma maneira construir um bem-estar social. Enfim, é ouvir e assistir os shows para confirmar. Tá aí o nosso grande Celso Moretti, camarada irreverente, bacana demais, sempre com seus dreads e a sua postura, né? Recentemente, né, fez aí um ensaio aberto no Angolândia. Um abraço. Eu pude, olha, já tem gente com ciúme, a gente passando aqui o do Celso Moretti, viu? Mas nós vamos passar de vários betinenses. O Celso Moretti estava fazendo uns ensaios abertos muito bacanas. Ontem, né, teve ensaio aberto com o Celso Moretti em uma galinhada daquelas. Agora a gente vai ver um clipe dele, né? Vamos ver o que ele aprontou nesse clipe, né? A sua música chamada Nega Doida. Tá na tela. Nascemos todos do mesmo berço, da terra-mãe e da terra-pai. Nascemos todos com 1000 defeitos, mas com todos os direitos e deveres iguais. Manos, querer, o querer que faz, a paz
com um tom de família e a família com um tom de paz. Apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Maria da Consolação de Deus, conhecida como a nega doida da minha favela, só porque reivindicava direitos de cidadão comum. Vejam só, camiseta estampada no peito, todos por um. Politizava os becos, os guetos, a fome e o amor. Porta-voz dos oprimidos, flagelados. Seu barraco era alvo de críticas e pichações por políticos lunáticos na época de eleição. Na minha porta não, gritava nega, queremos decência de vida em nossa nação. Queremos decência de vida em nossa nação. Da Consolação de Deus, conhecida como a nega doida da minha favela, só porque reivindicava direitos de cidadão comum. Vejam só, camiseta estampada no peito, todos por um. Politizava os becos, os guetos, a fome e o amor. Porta-voz dos oprimidos, flagelados. Seu barraco era alvo de críticas e pichações por políticos lunáticos na época de eleição. Na minha porta não, gritava nega, queremos decência de vida em nossa nação. Queremos decência de vida em nossa nação. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. Me apaixonei por uma nega doida, 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 doida. História em movimento.
Grande Celso Moretti, sempre muito iluminado para cantar, né? Com as suas letras, né? Com o seu pensamento, seu estilo de vida. Aquele abraço, Celso Moretti e toda a equipe, né? Que estava ontem fazendo um ensaio aberto. Né? Um forte abraço. Agora tem a nossa dica de livro, praticamente para encerrar o programa. Nós vamos falar do Jardim de Inverno. Né? A Meredith e Nina Winston são tão diferentes quanto duas irmãs podem ser. Né? Uma ficou em casa para cuidar dos filhos e da família. A outra seguiu sonhos, né? E viajou o mundo para tornar-se uma fotojornalista famosa. No entanto, com a doença de seu amado pai, as irmãs encontram-se novamente, agora ao lado de sua fria mãe, Anya, que mesmo nesta situação não consegue oferecer qualquer conforto às filhas. Tá aí a nossa dica de filme, né? Na verdade, nossa dica de livro, viu, gente? Tá aí um filmaço para você, Jardim de Inverno. O autor é o Christian Hanna. Muito bacana mesmo. Tá aí a capa dele. Um dos best-sellers aí do momento. Olha, o Arena 53 vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã com muito mais informações esportivas e culturais. Muito obrigado a todos vocês que participam com a gente, que mandam energias positivas. Amanhã a gente vai ter o César Rezende fazendo algumas enquetes nas ruas de Betim para saber como é que andam as coisas e a opinião do povo betinense. Amanhã, fique ligado, os nossos canais de interatividade também são fáceis para participar com a gente, é super bacana. arena53@tvbetim.com.br, tem também o nosso telefone 3544-0053 e né, tem o nosso Facebook, que é o Produção Arena. Não deixe de entrar em contato com a gente se você quer enviar o seu vídeo da sua peladinha de fim de ano, né, do fim de semana, de qualquer outro esporte, você que é músico também, fez uma música, gravou, achou que ficou legal, manda pra gente do celular, da câmera digital, não importa a qualidade, a gente quer que você manda para que a gente possa compartilhar isso aqui na televisão, no canal 53. A gente volta amanhã com muito mais. Assista daqui a pouquinho com Caroline Fernandes, para você que nos acompanha ao vivo, o Jornal 53. Até amanhã. Arena 53, Apoio Cultural. PUC Minas, conhecimento que transforma. Inscrições abertas para pós-graduação. E Via Solo, Engenharia Ambiental. De volta com o Arena 53 Esporte e Cultura, hora de falar do Cruzeiro. Hoje foi dia de treino na Toca da Raposa, mas só os reservas marcaram presença. Vamos conferir. Cruzeiro mais querido do Brasil. A qualidade do grupo tem se mostrado durante os jogos do campeonato. Líder absoluto desde a final do primeiro jogo, o banco do time tem sido fundamental nas vitórias. Que o digam Vinícius, Elber e Ricardo Goulart. No primeiro treino da semana que antecede o jogo contra o América, só os reservas foram para o campo. Motivação para Ananias, que pode ganhar a chance que espera. Dagoberto ganhou o terceiro amarelo e não enfrenta o Coelho. O grupo está muito qualificado, todos que vêm entrando bem, fazendo sombra para quem está jogando, isso é importante também. E é obrigação também de quem está no banco, tá ligado, para entrar bem, para mudar o jogo. A zaga tem mudado a cada jogo devido a contusões. Bruno Rodrigo fez os 3 primeiros jogos e ficou de fora nos últimos 5. Contra o Vila Nova, Paulão sentiu, mas Bruno está de volta. Entre os grandes times do país, o Cruzeiro é o que menos jogou. Para Bruno, o que parece ser problema, tem um lado bom. Tá bom, dá tempo de treinar, de todo mundo se conhecer. Acho que agora vai dar uma... a gente vai começar a jogar um pouco mais aí, porque vai começar a Copa do Brasil, já... No outro meio de semana já tem jogo, então acho que tá bom, a equipe tá se entrosando, tá se encorpando, acho que tem tudo para crescer. O Cruzeiro, que vai ter uma certa dificuldade
pelo Paulão não jogar, mas Bruno Rodrigo, que participou das 3 primeiras rodadas, está de volta após permanecer 5 de fora. As oportunidades são assim nesses times grandes, né? Ainda mais com o tanto de campeonato que vem aí pela frente. Cruzeiro e Atlético montaram um grande elenco e não vai ser diferente aí para nenhuma das duas equipes essa utilização do banco de reservas. O Bruno Rodrigo te agrada, Samuel? É um jogador que me agrada, teve a oportunidade agora. No futebol a gente brinca assim, porque o jogador não deve nem gripar, né? Porque é o que a gente chama de brecha. A equipe do Cruzeiro em si é uma equipe nova, né? Formulada do ano passado para esse ano. Está fazendo uma boa campanha no Campeonato Mineiro. Ao meu ver, falta um pouquinho ali do Diego Souza, né? Ali no meio, uma melhor posicionamento, um melhor rendimento. Mas a equipe do Cruzeiro tem se mostrado muito boa, a equipe do Atlético também. As duas estão numa performance muito, muito boa no campeonato e me agrada sim a entrada desse atleta. Bem, além do Bruno Rodrigo, a gente tem o ataque do Cruzeiro que vai sofrer, entre aspas, com a falta do Dagoberto no próximo clássico contra o América. Quem deve entrar? Sua opinião? O Dagoberto, na realidade, na minha opinião, é um dos melhores atacantes que tem tecnicamente no Brasil. Eu, particularmente, tive a oportunidade de atuar ali no Sampaio Correia e vi uma partida entre o Dagoberto, jogava pelo Atlético Paranaense e Motoclube. Ele pegou uma bola no meio de campo e cortando em diagonal, levou a bola dentro do gol. Então ele tem uma qualidade técnica muito grande. Eu não imagino qual vai ser a opção do técnico para essa entrada, mas é uma perda muito significativa. O Cruzeiro tem tido aí dificuldades para escalação, né? Principalmente no ataque. Né? Uma disputa sadia ali também entre Everton e o lateral esquerdo que veio do Goiás, né? Nós vamos lembrar o nome dele aqui rapidinho, mas no ataque o bicho está pegando mais, né? Realmente, ataques são características, então o treinador, o que ele vai observar para colocar um novo atleta? Primeiro o momento, né? O momento do atleta. E em segundo, a característica. No ataque a gente tem 2 tipos de característica, né? Egídio. Ou aquele jogador finalizador. Então, se sair um atleta finalizador, aquele jogador enfiado, teoricamente tem que entrar um jogador enfiado. Então, não tem como muito fugir disso. O Dagoberto é um jogador mais de movimentação, cai pelas pontas, é muito habilidoso. Então, eu acredito que a opção seja por um atleta que venha buscar, tem essas mesmas características, né, de muita movimentação, tecnicamente é uma qualidade técnica maior. Eu penso dessa forma. Tá certo. Depois do Cruzeiro, tá na hora do Atlético, né, que recebe na noite desta quarta-feira, às 10 da noite, no Estádio Independência, o Arsenal de Sarandi, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo 3. A equipe argentina, que ocupa a 3ª posição com 4 pontos ganhos, tem a difícil missão de vencer o Galo no estádio do Horto, onde a equipe sustenta uma invencibilidade de 29 jogos desde sua reinauguração. Pierre, que cumpriu suspensão no Mineiro, retorna ao time ao lado de Leandro Donizete e prevê dificuldades para o Galo contra os argentinos. Vamos conferir. Galo, Galo! Galo, Galo! Galo, Galo! A lua de mel com a torcida está cada dia melhor. 11 vitórias seguidas, classificação garantida para as semifinais do Mineiro, melhor ataque da competição e, de quebra, com o artilheiro do campeonato. Mas o tempo para comemorar essa boa fase é curto. Amanhã o Atlético já volta a campo e logo num jogo de Libertadores. A gente tem que se preparar para tudo, né? A gente sabe que Libertadores não tem jogo fácil, não tem adversário, né, que a gente encontra facilidade, porque a gente sabe que não ganhamos nada até agora. A gente vem numa campanha boa e a gente tem que manter os pés no chão para
continuar aí galgando coisas grandes. Ainda mais quando do outro lado tem um time argentino. Contra o São Paulo eles já mostraram, né, como eles jogam fora de casa. A equipe bastante fechada, com 2 linhas de 4, explorando os contra-ataques com jogador rápido. Fazer de tudo para ver se a gente acaba a primeira fase da competição com o maior número de pontos possível. Por isso mesmo, tranquilidade tem sido a palavra de ordem no Atlético. E é mais um jogo difícil, mais um jogo muito complicado. A gente não pode entrar relaxado e se preparar para uma guerra mesmo, porque a gente tem que continuar de alguma maneira conquistando essas vitórias aí, para que a confiança, né, permaneça aqui, para que a gente continue com esse bom ambiente, que a gente entre na próxima fase aí também com essa mesma gana e com essa mesma vontade aí. Samuel, o Atlético não é novidade para nenhum time sul-americano mais, né? Ocupa a primeira posição do grupo 3, aí já com 4 partidas, né? 100% de aproveitamento da Libertadores, enfrentou o Arsenal de Sarandi em Sarandi, ali na província de Buenos Aires, e não teve dificuldade, né? Meteu uma goleada de 5, poderia ter sido mais. O Atlético, né, tem ganhado os holofotes e tem ganhado também análise dos técnicos para essa composição entre os jogadores, que tem sido, né, de apresentações fantásticas até o momento. Você acha que o Atlético vai ter muita dificuldade nesse jogo de quarta-feira? E com a ausência do Bernard, o bicho pode pegar ainda mais? Na minha opinião, o Atlético é o melhor time sul-americano no momento. Não tem a mínima discussão. Tendo em vista isso, com certeza eles vão vir fechado, como foi comentado na matéria, 2 linhas de 4. Eu acredito até que uma linha de 4 e uma segunda linha de 5, com um atacante voltando para compor o meio de campo. Então, creio que vão fazer uma marcação muito pesada em cima do Ronaldinho, catimbar, com certeza tentar arrumar uma expulsão. Acho que a única forma deles conseguirem algum resultado positivo seria através da catimba ou conseguindo uma expulsão, alguma coisa do tipo da equipe do Atlético. Caso contrário, eu imagino um jogo controlado pelo Atlético. Tive a oportunidade de estar pessoalmente assistindo domingo Atlético e Tupi. O Atlético está com uma equipe muito bem organizada, muito bem taticamente, trabalha conscientemente a bola, cria as oportunidades. O que é mais difícil numa equipe de futebol é criar as oportunidades. E o Bernard, ele atuou contra o Tupi 20, 30 minutos, né? Tomou um carrinho ali, ele se lesionou e faz falta, né? Um jogador rápido de movimentação dos dois lados. Mas é o momento, quando a equipe está muito bem, independente do jogador que entra na equipe, ela continua bem, né? É lógico que é uma falta importante, mas a equipe do Atlético está muito bem, tem o Jô, tem o Tardelli que encontrou seu futebol, está fazendo uma partida muito boa, e o Ronaldinho está numa fase excepcional, muita qualidade técnica, movimentando, passos corretos. Você vê que ele tem o controle da equipe, ele orienta. Quando ele não toca na bola, ele orienta para onde que aquela bola vai. Então, você vê que a equipe está homogênea, que está todo mundo integrado. Então, é muito difícil ganhar do Atlético, independente de qual equipe que seja. Palpite, né, para esse jogo de quarta-feira? Para mim, 2-0. Um gol de pênalti do Ronaldinho e um gol do Jô. Vamos ver. Esse nós vamos ter o nosso novo profeta aqui no Arena 53, viu? Acho que o Colete daria uns 5-2 para o Atlético, né? O grande Colete se ausentou ontem, mas vai estar de volta rapidamente com a gente aqui no Arena 53. Deixando o Galo um pouquinho de lado, desejando boa sorte na sequência da Libertadores, a gente vai falar do Sada Cruzeiro, né, que venceu a segunda partida da semifinal em São Paulo e se classificou pela 3ª vez consecutiva para a final da Superliga. Vamos ver como foi a vitória de 3-0 contra o SESI São Paulo. O time de Marcelo Mendes entrou forte e conseguiu outro 3-0 em pouco mais de 1h40 de partida. No primeiro set, o Cruzeiro venceu por 25-22, depois de um saque para fora do SESI. A segunda parcial começou equilibrada, mas no fim do set, o Sada Cruzeiro virou o placar e com o ponto de Wallace, fechou o set em 25-23. O
terceiro set foi o mais longo, com o time paulista à frente. Mas o Sada Cruzeiro buscou a diferença e, numa disputa apertada, garantiu a vitória no jogo, fechando o set em 36-34. O adversário do Sada Cruzeiro na final só será conhecido na próxima sexta. É que o Vivo Minas venceu o RJX e forçou a terceira partida da série. Jogando em casa, o Vivo Minas passou pelo Rio de Janeiro por 3-0, com parciais de 25-21, 27-25 e 25-20. Tá aí o Vivo Minas também, que segue firme na Superliga Masculina de Vôlei, né? Como já foi dito, no último sábado a equipe mineira venceu o Rio de Janeiro por 3-0, com parciais de 25-21, 27-25 e 25-20, né, em 1h50 de jogo. O próximo jogo vai ser no Maracanãzinho, nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, partida decisiva aí, para ver quem vai pegar o Sada Cruzeiro na grande final. Torcida para o Minas, lógico, né, que não pode ficar de fora e fazer essa final histórica da Superliga, os mineiros mandando ver, o Lucarelli sempre sendo o destaque da equipe mineira. Vamos ver quem vai ser esses dois finalistas aí, tomara que seja o Minas. Algum palpite aí sobre o voleibol mineiro, a Superliga, né, em termos de preparação física, o que diferencia de um atleta de futebol de campo para um atleta de quadra? Tem muita diferença nisso aí, Samuel? Tem uma diferença muito brusca. Fazendo uma análise rápida aqui, o futebol ele é um esporte aeróbico e anaeróbico. O que seria isso? Aeróbico é quando é uma atividade de longa duração e anaeróbico é uma atividade de intensidade alta. Então, aeróbico, longa duração, intensidade baixa. E anaeróbico, intensidade alta e duração curta. Então, o futebol ele tem esses dois ingredientes. Tem tanto a parte aeróbica quanto a anaeróbica. Já o vôlei, ele é praticamente anaeróbico, né? Você tem que trabalhar só a intensidade. Essa resistência longa que você tem no futebol de suportar 90 minutos correndo, não existe no vôlei. Então, a preparação para um atleta de vôlei é totalmente diferente para um atleta de futebol. Vai trabalhar força, vai trabalhar salto, vai trabalhar potência, tudo relacionado à intensidade intensidade e duração curta. Você acha que o Minas consegue passar pelo RJX? Eu acredito que sim. Tem uma estrutura muito boa. Eu que estive acompanhando o início, né? A equipe de Juiz de Fora não foi muito bem, mas a equipe do Minas tem uma estrutura muito boa e uns profissionais de grande qualidade. Acredito que sim, que tem uma grande possibilidade de passar. É isso aí. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai ter dica de filme, vídeo do telespectador, tem também o raio-x, nosso raio-x está muito especial. Eu gostaria já de agradecer a sua participação aqui no Arena e que você deixasse um convite, né? O Samuel Dutra, que também vai fazer uma palestra aqui na Faculdade Pitágoras em breve. Gostaria que você deixasse sua mensagem aí para o telespectador. Obrigado por ter vindo, né? Sucesso aí na sequência de sua carreira e que você possa dividir com outras pessoas cada vez mais esse conhecimento adquirido ao longo do tempo, tanto como jogador quanto como preparador físico. Sucesso, viu, Samuel? Muito obrigado. Sim, obrigado. Eu vou fazer realmente uma palestra ali na Faculdade Pitágoras de Betim, né? Ali do coordenador Adenilson, uma faculdade muito bem organizada, uma coordenação muito, muito boa. Do professor Juan, que é de futebol, dia 22, estarei lá, né, nessa palestra de tendências atuais na metodologia do treinamento da preparação física no futebol. E quero deixar também o meu contato, caso tenha alguma faculdade ou até mesmo, né, alguns clubes que tenham interesse em uma palestra ou até mesmo um intercâmbio de conhecimento, que é muito importante dentro do meio do futebol. Meu e-mail é personalsamuel@hotmail.com, personalsamuel@hotmail.com, e o contato, o código é 32 9107 5499, 32 9107 5499, 32 é o código. É isso aí, nós conversamos com o Samuel, que contou um pouquinho da sua história e dividiu as suas experiências aqui com a gente, até opinou aí sobre Atlético, Cruzeiro,
sobre o Minas, sobre o Sada Cruzeiro, dentre outros assuntos. O Arena 53 vai para um outro breve intervalo para daqui a pouco voltar com mais cultura.